Alô, alô, minha tripulação. Hoje é dia de podcast, mais um episódio do De Cara com o CEO. E se você gosta desse projeto, se você está aí com a gente do outro lado, acompanhando o nosso projeto, já deixa o seu like agora, já se inscreve no nosso canal, mas principalmente compartilha esse vídeo com outras pessoas para que elas possam assistir e principalmente se inspirar com os nossos conteúdos aqui. Afinal de contas, é por isso e é para isso que o nosso projeto é feito. Já está sentado? Já está sentada? Já encheu a sua caneca? Eu já enchi a minha caneca aqui, já está cheia, já fez a sua pipoca, então agora é hora de colar aí a atenção na telinha, porque o conteúdo de hoje está de altíssimo nível, e é tão alto nível que eu vou ter que ler o currículo do cara aqui hoje para vocês, não dá nem para decorar. Gente, meu convidado de hoje é baiano, naturalmente, CEO do conglomerado JC Núcleo de Terapia Integrada, Intercécio e Farmácia da Alma. O cara é psicoterapeuta transpessoal sistêmico, TTS, iridólogo especialista em fisiologia e comportamento, constelador familiar, conferencista, professor, palestrante internacional, master em PNL e programação neurolinguística, escritor e autor de 4 livros. Quer mais? Tá bom, né? Chega pra cá, Jordan Campos, seja bem-vindo, você está de cara com o CEO. Obrigado, Magno, é um prazer estar aqui. E vamos lá, vamos fazer com que as pessoas possam... Eu tenho há 15 anos um evento que a gente faz chamado O Terapeuta Responde, né? Que sempre que a gente faz nos teatros e eu recebo 1001 perguntas dessas demandas e vai ser um prazer estar aqui respondendo, concluindo com bastante lógica. Então hoje o terapeuta responde pra gente aqui. O terapeuta responde pro Magno aqui, para toda aquilo que você já conhece do seu público, a inquietação dele. Claro. Vamos começar então apresentando para a galera quem é o Jordan, okay. Né? E você se apresentando, contando um pouquinho para todo mundo da sua jornada, como foi essa sua caminhada para você chegar até onde você chegou agora, ao patamar que você está hoje profissionalmente, tá? Sendo reconhecido, muito bem reconhecido inclusive, e contar para a galera também a importância e o que é a psicoterapia que você faz, a psicoterapia transpessoal sistêmica. Jordan, por favor, faça as honras e conta para quem está assistindo a gente de casa como é que funciona isso e quem é você, como é que você chegou aqui. Bom, como eu cheguei aqui, eu tenho minhas dúvidas, né? Às vezes, porque é um pai que era presidente de uma associação de ufologia, um caçador de discos voadores, e uma mãe Wicca bruxa, né? Então eu devo ter vindo... Um casamento perfeito. Um casamento perfeito. Um ufólogo, um procurando disco voador e outro era mexendo no caldeirão, e aí vem o Jordan pra cá. E muito cedo eu empreendi, né? Com 17 anos eu tinha uma empresa de curso de pré-vestibular, mas sobretudo de alinhamento vocacional para o vestibular, né? E muito cedo eu venci um concurso nacional chamado Brasil Empreendedor, né? E isso eu estava para 17 para 18 anos, e aquilo me possibilitou montar aquela empresa de reconhecimento vocacional e comecei a mexer muito forte com... Eu quero medicina, você quer medicina, mas você sabe o que aqui acontece na medicina? Então vamos lá. Então vamos entender como é abrir um corpo, como é estar cara a cara com a morte. Você quer o direito? Ok, por quê? Por causa do sonho de ser juiz, mas você precisa passar pela advocacia antes. Vamos lá saber como é, se você realmente gosta das leis, dos processos. Vamos para um fórum, vamos para uma audiência complicada. Então a gente fazia tudo isso, né? E foi muito bacana essa experiência. Passei por um problema grave de saúde, vamos dizer assim, comportamental hoje que a gente fala, onde fui acometido pela síndrome do pânico, né, aos 18 anos. E naquele momento... Que antes não era tão comum assim, né? Não era tão comum. Naquele momento, o nome de síndrome do pânico era frescura, né? As pessoas olhavam para você e diziam, você está drogado, você está fazendo frescura, porque realmente nenhum fator indica que você vai morrer. E tudo que você sente naquele momento é iminência de morte. Então... naquele momento eu já tinha minha empresa com mais de 2.000 alunos, eu tinha uma banda, né? Sempre fui músico, a gente rodava o país, a gente fazia turnê, eu dava palestra para empresários e eu fazia assessoria, né? Para órgãos federais e municipais para retirar, vamos dizer assim, orçamento, conseguir fazer com que projetos fossem aprovados através lá dos dispositivos que está disponível no Orçamento Geral da União, né? Que as pessoas não sabiam como fazer isso.
E eu tinha essa habilidade de entender diretamente o endereço dos projetos e conseguir retirar esses recursos. E fiz isso para Salvador, fiz isso para cidades irmãs de Salvador também, né, que são internacionais. E até o momento em que tudo que eu fazia estava muito ligado à questão da psicoterapia, já sem ser psicoterapeuta, mas todos os tipos de conflitos, todos os tipos de demandas, todos os tipos... Você trabalhar com gente muito cedo, trabalhar com banda já é um problema, né? Porque cabeça de músico, de tudo, é complicado, né? E aí trabalhar com 2.000 alunos de terceiro ano para ir para entender seus conflitos vocacionais, seus conflitos familiares, entender realmente que eles não têm todo o tempo do mundo assim, seria importante se eles tivessem uma ajuda naquele momento específico do que ficarem soltos e depois terem que dizer, mas papai e mamãe já investiram tanto em mim que eu não posso desistir disso e acabar indo para uma vocação que nem deles é. Então eu fazia um pouco desse trabalho, um trabalho polêmico e lindo. Até então, quando eu disse assim, não, o processo é psicoterapia, e aí eu fui me especializar, e aí eu viajei muito e estou há 16 anos como psicoterapeuta, e dentro desse processo eu posso dizer que foi meio que imparável, porque eu digo que existe uma diferença grande entre propósito e missão. Propósito é realmente aquela finalidade sua que ela nunca vai ter um fim, porque se ela tiver um fim, acaba a sua vida. Então o meu propósito naquele momento, quando eu tinha acabado de resolver uma síndrome do pânico por mim mesmo, né, através de coisas que aconteceram, tem um livro que é uma entrevista com o pânico, um deles, e eu tinha uma missão, eu disse, eu não consigo passar por isso e ver que a vida está me empurrando para cuidar das pessoas e não fazer disso algo que possa ser um propósito. Então o propósito é oferecer liberdade às pessoas. Liberdade das crenças que elas foram condicionadas, liberdade dos contextos familiares que elas acham que precisam repetir, né? Liberdade afetiva, liberdade das sagas familiares, liberdade daquilo que elas nunca se questionaram de por que eu obedeço isso? Por que realmente eu tenho que fazer isso? De onde vem isso? Né? Será que isso realmente é ruim? Então fazer com que as pessoas possam experimentar manga com leite, fazer um belo milkshake e saber que ninguém vai morrer por conta disso. Sair um pouquinho das sombras da caverna que Platão tanto dizia. Exatamente, aquele mito de Platão que é perfeito, que tem tudo a ver com o meu trabalho e com esse propósito, que é oferecer liberdade de você achar que a sombra e aquele pequeno pedaço que você vê é o todo. Né? Então, essa liberdade, quando você consegue liberdade, você consegue um segundo fator, que é o quê? Ter identidade. Ninguém consegue ter sua identidade, administrar suas essências, se não for uma pessoa livre. Porque se você é condicionado e preso a uma dinâmica familiar, a alguém, a uma relação, a crenças que estão ultrapassadas, você não consegue exercer quem você é. Então eu via que as pessoas elas não tinham identidade, tinham identidades fakes, criadas, que, como diria Lulu, né, não leva o personagem para a cama e acaba sempre sendo fatal. Então as missões para que eu conseguisse alcançar essa identidade com essa liberdade começou a ser atendimento clínico, começaram a ser os livros, aí vem vários eventos e cursos, um curso que a gente tem que é o curso de formação e pós-graduação em terapia transpessoal sistêmica, que hoje eu posso dizer que é o maior curso de formação transpessoal de toda a América Latina. A gente já tem quase 1.000 alunos formados em 12 anos de jornada, né? Um curso reconhecido internacionalmente. Em qualquer lugar que a gente apresente um projeto de pesquisa, um projeto internacionalmente é aceito e a gente acaba levando esse conteúdo, né, para o mundo inteiro. Então pessoas das áreas mais diversas. Mas é só um curso para quem é da área de saúde? Não. O gestor ele precisa aprender a psicoterapia, o professor precisa aprender isso, né? Para a gente conseguir realmente ter uma esperança de um futuro diferente, a gente precisa começar a mudar e sair da caixinha, né, prisioneira que a gente se colocou pelo medo das pessoas que muitas vezes estavam no poder de perder o seu lugar, né? Uma nova verdade, ela não costuma triunfar quando você convence seu opositor de que você tem uma boa verdade. Não. É quando você começa a ter uma massa de pessoas mais conscientes e espera com todo carinho que aquelas pessoas que estão ali, elas saiam do poder. E elas só saem muitas vezes quando elas morrem. Então, as revoluções de jogar xadrez e não de jogar dama impulsivamente. É você realmente arquitetar algo para melhorar o processo de educação,
fundamental. O processo, eu acredito que pais deveriam ter carteira de habilitação para ter filho também. Boa! Uma coisa muito bacana. Então a gente vem ousadamente fazendo eventos como a Vivência Catarse, como o Ctrl Z, como o X8, onde a gente aprende e ensina inteligência. Então as pessoas dizem assim, como assim aprender? A gente tem habilidades intelectuais que a gente pode... Inteligência linguística, inteligência comportamental, inteligência emocional, que é uma das mais conhecidas, mas eu trabalho muito também com inteligência de relacionamentos. E a gente trabalha com inteligência erótica, né? Ou seja, na dinâmica moderna desses relacionamentos, se alguém quer um relacionamento de médio a longo prazo com qualidade, precisa realmente saber jogar esse jogo das relações. Então, ousadamente a gente vem aí... passei logo no começo por muitas críticas, obviamente, né? Quando você acaba colocando uma coisa nova. Quem não, né? Mas hoje, com 12 anos desse curso de formação, com tudo que a gente faz, com toda essa árvore extremamente frutífera que foi esse caminhar da psicoterapia de dedicação, eu acabo fazendo um trabalho de doação muito grande. Então, o propósito é liberdade, identidade, e as missões são todos esses projetos. A missão é isso aqui, é estar aqui hoje com você. E é isso que a gente fala para a galera que está em casa sempre, um dos propósitos do De Cara com o Senhor é esse. É trazer fundamentos e pilares para que eles se aprofundem, primeiro, em tomar decisões mais rápidas e mais hábeis nos seus negócios, ou até para aqueles que querem começar, mas estão na caverna, com medo de sair e conhecer o desconhecido. Né? E a gente sabe como o mundo pode se abrir, como o mundo pode se expandir quando a gente dá chance ao novo. Exato. Né? A ousadia faz parte do sucesso. Né? A gente parou aquela tradição antiga de que passavam-se as coisas de pai para filho, de tudo. Hoje é tudo muito dinâmico. Hoje você ganha tudo, perde tudo em um ano, em poucos meses. Então não temos mais aquela tradição antiga de perpetuar. Hoje, se você não se adapta, não sabe jogar o jogo da necessidade real e extremamente atualizada, você vai ficar para trás. E cada vez o game é mais severo, é mais selvagem, é mais duro, né? A competitividade aumenta cada vez mais e as pessoas têm que estar emocionalmente preparadas para o impacto, não só tecnicamente, não só fisicamente, mas emocionalmente também. E aí conta pra gente, eu acho que você já respondeu nas entrelinhas, mas é importante enfatizar. Para ser psicoterapeuta, precisa ser psicólogo, Jordan? Não precisa, não existe nenhuma... No mundo inteiro você não precisa, né? A psicoterapia, ela é livre, tá? Então, até alguém pode se intitular psicoterapeuta sem ter feito nada. Ótimo. Né? Mas a gente vem tentando fazer o quê? Fazer com que a psicoterapia seja visto com olhos muito mais seguros. Então, quando eu crio um curso chamado Terapia Transpessoal Sistêmica, dando um sistema para o pensamento da psicologia transpessoal, que é o quê? Tudo que age sobre mim não vem só daquilo que está dentro de mim, daquilo que eu percebi do mundo, e sim de coisas externas também. Então eu posso estar processando memórias e comportamentos dos meus antepassados, eu posso estar com processos que aconteceram enquanto eu estava dentro da barriga da minha mãe, então a realidade intrauterina também. E eu posso estar conectado com outras pessoas que estão vivendo no mundo ou que já viveram no mundo, numa grande cloud de informação, como diria Jung, um inconsciente coletivo e o consciente coletivo. Então, fazer com que as pessoas entendam que é muito mais possível você entender e resolver um conflito indo direto ao ponto do que tentando procurar apenas na sua camada consciente, e as pessoas ficam falando e nunca chegam numa raiz. Então o processo é ter rapidez, velocidade, e eu costumo dizer que é resoluções rápidas para problemas gigantes, né? Então assim nasceu a TTS e vem fazendo um trabalho formidável. A gente tanto faz, a TTS veio e também surgiu a Farmácia da Alma, que é uma ONG onde a gente atende uma média de 500 a 1.000 pessoas durante o ano de forma gratuita, né? Então, a gente possibilita pessoas de baixa renda que nunca tiveram acesso a um processo de psicoterapia que elas possam ter também. E é uma troca extremamente interessante, porque a gente precisa treinar psicoterapeutas, a gente precisa fazer o processo. Então, a gente faz isso de uma forma solidária. Me fala desse, adoro esses projetos, Farmácia da Alma. É aqui em Salvador? É onde quer que esteja hoje no mundo, porque a gente tem a questão online. Então a gente atende pessoa do Canadá, a gente atende pessoa que está no Egito, no Afeganistão, e a gente atende pessoa que está aqui do lado. Então a gente tem os atendimentos presenciais que podem acontecer e os atendimentos online. Hoje a gente tem uma equipe dentro do núcleo de terapia integrada de 70 psicoterapeutas, né? Então eles atuam tanto presencial como online.
e a farmácia da alma está inclusa nesse processo, inclusive quando ocorrem algumas calamidades, né? No processo de pandemia, a gente teve um trabalho muito importante. Perfeito. Recentemente, quando houve um acidente numa embarcação, uma grande que Me recordo bem. Pois é. Cavalo marinho. Isso. A gente atendeu toda a tripulação, né? E a gente prestou todo o serviço a todas aquelas pessoas que estavam ali numa tragédia e vincularam aquilo a um trauma. Porque desde já é importante dizer para o espectador que o conceito de trauma aqui, ele é diferente. Trauma não é o acontecido, trauma é como você reage ao acontecido, né? Então, você pode estar dentro de um carro com 5 pessoas, o carro capotar e depois você entrevistar as 5 pessoas, cada uma vai dizer que aconteceu alguma coisa diferente. Alguma vai dizer, olha, eu não estou assistindo nada, carro capota e eu estou bem, deixa eu ir para minha festa, porque a noite é uma criança. Pode ter uma outra pessoa que diga, eu acho que eu fui salvo por Deus, porque o carro capotou, então eu fui agora arrebatado, né? Pode ter uma pessoa que diga, pô, o Magno estava dirigindo um carro, o carro capotou, ele deve estar com o diabo perto dele, porque só assim para capotar um carro, ou seja, cada um vai ter uma história. E tem aquele que nunca mais vai sair de carro, porque vai ficar bloqueado. Ou seja, ele sedimentou um trauma e criou um postulado, que é o quê? Uma ideia fixa, que ele precisa repetir para ele como desculpa por que aconteceu. E essa ideia fixa vira um programa. E esse programa limita ele. Então é basicamente como se a gente tivesse dentro da nossa mente um software que vai estar corrompido em algum momento ali por alguma ação. O nosso cérebro é o hardware e a nossa mente pensante é o software, né? A parte física é o nosso cérebro, porque o cérebro não pensa, ele executa, tá? Ele executa através do sistema nervoso autônomo. Olha a palavra autônomo. Ele não está nem aí para você. Telespectador, eu vou brincar aqui com você. Tenta se matar aprendendo a respiração. Você não consegue, né? Ninguém consegue. Ou seja, não adianta você dizer que evoluiu, que você está cheio de curso, que está com aquilo, se o seu corpo disser não, é não. Quem manda é o seu sistema nervoso autônomo. E ele fez um catálogo de várias experiências desde a sua infância, desde os seus antepassados, e ele já decide por você. Quando você, por exemplo, a gente fala de inteligência emocional. Não dá para trabalhar a inteligência emocional sem trabalhar a nossa criança. O que aconteceu na nossa infância que é quando a gente tem a condição de se adaptar à nossa reatividade. Exemplo, se alguém vier... Como é o nome do nosso câmera aqui que está filmando? Emerson. Se alguém vier e der um tapa na cara do Emerson. Eu vou até pagar se alguém fizer isso. A resposta do Emerson já está escrita. Ou seja, em 1/8 de segundo o cérebro dele vai executar uma programação que já está nele. Então eu não tenho como fazer que abra uma janela ali nele, na hora que ele recebe o tapa, e diga assim, Emerson, você tem 5 segundos para decidir o que você vai fazer. Não, ele reage e depois ele pensa. Então toda a parte de reatividade emocional já está instalada. Então para a gente melhorar os processos emocionais que hoje estão levando as pessoas a tanto caos, a gente vai ter que trabalhar uma base que está lá atrás. Ah, Jordão, mas não disse que é para deixar o passado quieto, né? É do presente para frente. O que é o presente, se não um amontoado de passado se fazendo presente? Então podem ter conexões erradas, equivocadas. A gente erra ao interpretar o passado. E esse erro ao interpretar o passado pode gerar na gente um medo, uma fobia, um comportamento, uma compulsão, que é uma anestesia para as nossas dores. E a gente, se agora, imagina, Magno, que eu consigo fazer você se deslocar do passado, você não sabe nem quem você é. Toda a sua experiência, sua maturidade não vem pela sua idade. Vem por todas as experiências que você passou. Perfeito. Então, maturidade não é idade, maturidade não é PhD, maturidade é experiência vista com sucesso. Então, onde estão essas experiências? No passado. Então, o passado é nosso melhor amigo, porque ele faz a melhor previsão para o futuro também. Porque a gente tende a repetir as coisas. Depende de como é que eu me comporto com relação a ele, da mesma forma como ao trauma. Perfeito. Exatamente isso. Né? Corpo, mente, energia. Sim. 3 pilares. Sim. Que você preconiza sempre, como é que eles se confundem, como é que eles te alicerçam, como é que eles entram na sua vida, como é que eles fazem você montar aí o núcleo. Aqui, eu tenho meu celular, que é o que? Meu cérebro. Ele já vem com programas instalados, concorda? Perfeito. Eu não consigo entrar e mover. Eu posso abrir ele e entrar na placa-mãe, mas eu tenho o WhatsApp aqui, né? O WhatsApp tem um bocado de conversa. Tem conversa que pode me fazer chorar? Talvez sim. Conversa que pode me emocionar? Conversa que eu nem quero ver? Tem. Se eu vou mostrar uma conversa aqui pra você agora e esse celular cai e quebra, eu perdi a conversa do WhatsApp? Não, ela tá na nuvem e você fez o backup. Exatamente. Ou seja, ela continua existindo. Mesmo que o cérebro se parta, a mente continua existindo. Eu consigo abrir aqui meu celular e localizar onde está o WhatsApp? Não. Não. Ou seja, o conteúdo da mente ele é imaterial.
ele está ali. E eu posso transferir ele também, sem querer entrar em uma questão filosófica josa. E eu posso estar com o melhor software, eu posso estar com o melhor hardware, mas eu preciso de quê? Carregar. Aí é energia. Então, o vínculo entre o processo normal, entre o cérebro e a mente, é a quantidade de energia que eu posso colocar aqui. Se meu sistema funciona a 110 e a minha energia está em 90, vai ter problema. Se eu coloco também 150, também vai ter problema. Então, quando a gente fala de corpo, mente e energia, é exatamente isso. Você olha para o seu celular e você pode pegar esses aplicativos aqui, segurar um pouquinho, né? E a gente vai conseguir apagar algumas coisas, deletar, colocar algumas coisas na nuvem, né? Então, isso faz parte um pouco do meu trabalho e entender quais são os programas que estão na sua área de trabalho hoje. Né? Vamos lá, na prática, o cara tá lá querendo ser um grande executivo, um empreendedor de alta performance. Ele está assistindo a gente aqui agora. Okay. E ele tem lá as crenças limitantes dele, ele tem lá os traumas vividos por ele antigamente. Mas ele precisa reeducar o sistema dele. Colocar isso no lugar certo. Tem um bug no software que ele precisa resolver. Perfeito. Tá? Como ele começa a trabalhar esses 3 pilares? Você consegue exemplificar isso para o cara que está assistindo a gente? Ótimo. Vamos dizer que você tem um notebook e quando você liga ele, tem o quê? Aplicativos da área de trabalho. Por que a gente coloca aplicativo na área de trabalho? Para que ele carregue mais rápido. Ou seja, quando a gente liga o sistema, ele já carrega. Ou seja, ele rouba energia da minha memória RAM. Ou seja, da minha energia normal. Então, quanto mais aplicativo eu tenho ali, mais significa que eu estou perdendo energia. Gato de energia. Né? E abas que podem se abrir que estão consumindo energia. Pode ser que tenha na área de trabalho do empreendedor o quê? Um medo de que aconteça com ele o que aconteceu com o avô, que ganhou muito dinheiro e tudo, e aí perdeu, teve tudo aquilo e aquilo está instalado. Não é dele, mas pertence a ele, está dentro do universo dele. Né? Então ele precisa pegar aquilo e colocar num diretório diferente, ou seja, ele precisa olhar para o passado e reconhecer: eu não sou meu avô. Mas eu tive um problema na infância porque meu pai me abandonou. Eu digo, ele abandonou porque ele optou para você e disse assim: eu vou lhe abandonar para que você realmente morra. Se você olha para a mãe natureza, uma das características fundamentais para a sobrevivência dos animais, dos mamíferos, é que a mãe abandone eles. Para que eles se façam fortes e sobrevivam. Quando o passarinho está lá dentro do ninho e começa tá bom, se a mãe não dá um chute nele e disse voe, pronto. A mãe desaprende a voar e ele não aprende a voar. A leoa também, está lá com seus filhotes, tem uma hora que ela não sangra mais a presa. Ela só faz segurar. E eles têm que sangrar. Eles vão brincar até que eles consigam fazer aquilo. Então existe esse abandono, né? E muitas vezes a gente leva a sério demais as coisas que aconteceram com nossos pais, com a nossa infância. E a resposta básica para isso é: eu sobrevivi. Você que está aqui me assistindo sobreviveu a tudo que aconteceu na sua vida. Então, a primeira questão é: uau, você devia entender que você é uma pessoa muito forte, que seu sistema é muito robusto. Porque você já passou por pandemia, você passou por isso, você passou por aquilo, você passou por trauma, você deve ter passado por corno, não sei o que, pé na bunda, enfim. Não é pra mim, você fala, né? Não, acho que eu nunca passei por corno. Não. A gente não sabe, né? Mas, assim, pra tranquilizar... Se souber, a gente não conta. Pra tranquilizar... Se souber, a gente não conta. Não, só que morre de chifre é toureiro destreinado lá na Espanha, né? Então, com certeza. Vamos conversar sobre isso. Então, o que acontece é isso. Nós estamos baseados sempre em programações que não são nossas. Então, identificar aquilo que é meu e aquilo que não é meu. O empreendedor, ele está querendo fazer... Ele diz assim: poxa, eu fiz o curso, eu sei fazer, eu estou com capital, mas parece que dá algum problema. Eu vou dizer que o problema, ele está na disponibilização da energia dele diária. Ele está perdendo energia para algo que ele não precisa. E ele não consegue hiperfocar naquilo e ter a segurança. A pessoa fala assim: mas eu preciso ter disciplina. Disciplina só vem se você organiza energia, se você não perde energia. Se você perde energia, você não tem disciplina. Perfeito. Né? Então, todo mundo, por exemplo, que perde energia com várias coisas, que tem multifocos, né? E vai perdendo energia, não consegue se disciplinar, porque toda hora você vai perdendo energia para um tipo de lugar. E aí eu digo para você, então, faz uma coisa: pega um papel agora na sua casa e faz um corte no meio. Na esquerda, no título, você coloca assim: o que eu preciso resolver. O que eu preciso resolver. E na direita você coloca o que eu não tenho como resolver. E preenche as duas. Você vai se espantar. Você vai dizer: caraca, eu perco energia para várias coisas que eu não posso resolver, ou que já foram até resolvidas. E tá tudo isso na minha área de trabalho, consumindo minha energia diária. Então, primeiro é a gente eliminar a prepotência
de dizer que eu posso resolver porque meu pai fez isso, porque minha mãe fez isso, porque minha mãe olhou mais para meu irmão do que para mim, porque na infância me fez isso, porque meu primeiro amor não me quis, porque meu melhor amigo pegou meu primeiro amor. Então, a gente precisa ter um olhar para aquilo que eu não posso perder energia para isso. Então, eu vou dar um exemplo bem prático. Se você acorda cheio de energia, está indo para o seu trabalho, e aí, vamos dizer que você mora aqui em Salvador, e aqui a gente tem uma avenida, que é a Avenida Antônio Carlos Magalhães, que ela fecha em determinado momento. E aquela pessoa que acordou bem, que está com energia, vai perder energia para o trânsito. Eu acho isso uma loucura, porque ela sabe que o trânsito vai travar. Ela vai bater no volante, vai dizer, eu não aguento mais isso. Para que ela vai fazer isso? É inútil. É uma prepotência que ela tem um Batmóvel, que ela tem o quê? Um disco voador. Se ela tiver, ela aperta o botão. Se ela não tem, ela fica quieta. Ela coloca um áudio, ela vai assistir lá seus podcasts antigos, bota lá, vai assistindo, vai escutando, vai se aproveitando aquele momento de paralisia sem reagir tanto. Porque quando ela chega lá no trabalho, ela já está com mau humor. Ela sobe, ela já vai ver azulejo torto em tudo quanto é lugar. Quando senta, ela diz, meu Deus do céu, mas eu tenho um problema. Quando eu chego no meu trabalho, eu estou aqui e já estou sem energia. Perdeu tudo no trânsito. Tudo no trânsito. E aí quando chega lá para fazer aquilo que ela precisa de quê? De um café, de um Red Bull, de tudo, né? Aí vai pro automático lá, tem 200 frascos de remédio para poder compensar aquilo que ela poderia fazer não perdendo energia. O nosso corpo é a pessoa que a gente mais pode confiar. Você, eu, quem está nos assistindo, às vezes pode ter pensado, nossa, eu queria matar aquela pessoa, mas você não matou. Por quê? Porque tem um sistema que lhe lembra dizer, não mate. Você diz, nossa, eu não queria mais viver. Imagina se seu corpo lhe obedecesse, seu coração parar. A única coisa que você consegue controlar é a sua respiração. Parei, mas se você não colocar de volta, o corpo vai e lhe dá um empurrão e diz, respira. Ah? Então, eu não quero mais viver, viu, coração? Parei, você não tem controle. Não tem controle. Estômago, bora, acelera. Não tem como. Entende? Ou seja, tudo está num sistema automático. E essa configuração que está aqui sobreviveu a tudo. Então a gente é a pessoa que a gente mais pode confiar. Entende? Então o empreendedor ele precisa entender nesse momento que a eficiência máxima que ele vai ter não vai adiantar se ele não se desliga do tanque de combustível furado dele. Ele tem um carro perfeito, ele sabe a rota, mas ele não consegue sustentar combustível. Então, sem energia, ele não vai chegar a lugar nenhum. Então, antes eu preciso saber o que é que está drenando o meu combustível. E aí você, às vezes, vai encontrar coisas que você não gosta. Você vai saber que dentro do seu ecossistema existem pessoas vampiras que sugam a sua energia. Pessoas que parecem estar ali colaborando com você, mas não estão. Jura? Nunca percebi. Acontece isso? Pois é. Então você olha e diz assim, às vezes desistir das pessoas melhora a sua vida maravilhosamente bem. Entende? E com todo carinho. A gente não precisa fazer isso com agressividade, nada. Claro. É apenas a gente dizer, no meu ecossistema, eu primeiro preciso me ajudar a ter clareza. Então, eu preciso aprender a desistir. Eu digo geralmente aqui o seguinte, que para ter sucesso, as pessoas às vezes ligam a mentalidade da pessoa de sucesso a ter que carregar cada vez mais coisas. A ter que somar cada vez mais coisas, quando na verdade o sucesso está ligado a você aprender a deixar coisas pelo caminho que não te servem mais, né, para que sua bagagem não fique tão pesada durante o trajeto. Tá? Você não vai conseguir subir muito alto na montanha se você tiver com um peso muito grande nas costas. Perfeito. Então, nesse meio caminho aí vai ter muita gente que, se você deixar de ter aquela convivência, se você deixar de ter aquela convivência tóxica muitas vezes, você consegue evoluir mais rápido, você consegue entregar mais rápido. Vai ter processos na sua vida que, se você deixa de participar, você começa a entregar mais rápido e mais efetivamente. É basicamente isso, Jordão, que a gente está falando aqui? Pessoas que te roubam e pessoas que te entregam de volta. Pessoas que estão ali, vamos dizer assim, numa inveja ou numa sensação de, se você der certo, você vai provar que as pessoas dão certo. E eu prefiro ficar com minha mediocridade. E como lidar com isso no mundo de hoje que é digital? Porque a gente está falando aqui de uma coisa que está mais no seu círculo. Okay. Está na sua convivência. Mas a gente sabe que você, que é um cara muito exposto, inclusive em rede social, tem uma quantidade grande de haters aí que, pelo meio do caminho, que te odeiam, não a você, pessoal, quem está exposto, né? Que odeia,
que negativa, que quer que a pessoa não se dê bem por muitas vezes. Como a gente se blindar energeticamente disso? Existe uma forma para isso? Primeiro, se você tem hater, significa que você está fazendo alguma coisa que chama atenção. Já é um primeiro sinal de positivo. De positivo, né? E o hater, ele tem algum tipo de hater. O hater que não sabe nada sobre você, que não entende do que você faz, e ele tá ali só para esculhambar mesmo, só porque ele não gosta. Esse você elimina, né? Você bloqueia, você tira da sua vida, e se ele insistir, você convoca a sua equipe jurídica para resolver isso. Tem aquele hater que ele gostaria de ser como você, mas ele não consegue, então ele vai ficar procurando coisas em você porque ele gostaria de estar ali. Então é um tipo de inveja hater, né? Esse hater, você vai parar e dizer assim: eu preciso perder energia para ele, eu preciso perder energia para alguém que está me criticando, só se, anote aí, entendedor, se ela tiver feito no mínimo 20% do que eu fiz. Pronto. Então eu não tenho que parar para responder para uma pessoa que não fez nada, que não deixou legado nenhum, que a árvore dela é um arbusto meio seco, que nem fruta dá espinho. Eu olho pra mim, você olha pra você e diz assim: nossa, eu fiz isso tudo. Não é nem um bonsai arrumadinho. Eu vou ter que me explicar pra essa pessoa? Eu não vou. Ó, acelerador, passa por cima. Usa o hater de quebra-mola. Maravilha. Você é especialista em trauma? Aí, sim, vários traumas: depressão, toque, ansiedade, pânico. Você falou aqui algumas coisas. E aí eu queria falar com você sobre até um desabafo pessoal, tá? Como gestor de algumas empresas, a gente tem tido uma grande dificuldade hoje de trazer talentos que tenham funções complementares dentro da empresa, da organização. Então a gente às vezes traz um cara, isso eu já falei outras vezes aqui pra galera, com hard skill muito bom, a gente conversou isso lá fora, hoje no pódio, eu lhe falei que ia trazer pra cá, pra dentro, e o cara, tecnicamente, o cara é completo às vezes. A gente tira o cara de uma grande organização, traz o cara de outro estado, faz malabarismo para contratar essa pessoa. Mas quando a gente vai para o soft skill, para a capacidade de sociabilidade, para a parte emocional, o cara está destruído e não consegue passar pelo primeiro quebra-mola. O primeiro quebra-mola da avenida, ele já desiste, já dá ré, diz, pô, para mim não dá, ou já cria um primeiro conflito. E isso é uma coisa que tem se mantido com periodicidade, e eu vejo que não é um problema da minha organização, é um problema geral em outras organizações que eu conheço. Percebo talentos um pouco jovens, não é? Talentos jovens. Eu vejo também a galera da meia idade, já era para estar experimentado, já era para estar com couro duro. Ali está esgotado, está sem energia, esgotamento emocional, esgotamento energético. E aí travou. E aí eu ligo muito isso, o Magno liga muito isso, essa questão pós-pandêmica, essas questões de traumas que tenham acontecido durante o movimento do fica em casa, do vamos se recolher, não vamos socializar, e etc, etc, etc. Você percebe a mesma coisa que eu percebo? Isso é um movimento que está acontecendo de fato, né? E como é que essa galera que é muito bom, gente, tecnicamente, está perdendo espaço hoje, pode recuperar esse espaço, se equilibrando emocionalmente? Você disse que essa pergunta você só ia me responder aqui dentro, então jogue duro aí, Jordan. Depende do motivo que essa pessoa tem. A pessoa tem faca, queijo na mão, mas a gente não sabe se ela tem a fome de fazer aquela coisa, se ela tem um tesão. Eu falo muito de energia sexual, de energia de libido. A energia de libido é a energia que não serve só para o sexo, serve para você devorar a vida, para você ter tesão em cumprir suas metas, ter tesão em fazer aquilo que você precisa. Então, primeiro, a gente vive um movimento onde o excesso de intelectualização do técnico faz com que a capacidade humana nem sempre vá junto. Então, a gente entende que, vamos dividir rapidamente, a gente tem 4 tipos de pessoas que podem estar trabalhando com a gente. A gente tem aquela pessoa que é do tipo mental. Ela funciona muito bem, mas isolada. E se você tentar socializar ela vai ter um problema. Então a gente tem que jogar xadrez, não jogar dama. Estratégia. Se aquela pessoa ela reage muito bem estando sozinha e ela entrega, não tenta botar. Ela é uma pessoa que a gente precisa proteger até ela de ir pro amigo secreto da empresa, de estar almoçando todo mundo junto. Aquela pessoa que não vai pro processo. Se você tira ela de lá, ela não consegue conviver com esse processo. Ela é mental. Isso não é uma doença, isso não é um defeito, isso é uma característica. Como tem a pessoa que é o quê? Emocional. Todo o processo dela dentro da empresa, ela é o termômetro emocional. Está acontecendo alguma coisa, ela já faz um abaixo-assinado, ela já grita, ela já sente, ou seja, ela somatiza tudo. E ela é uma pessoa necessária para dentro da empresa. Ela, quando vai fazer venda, por exemplo, você coloca o tipo emocional, ele consegue, através da imagem, do processo dele, do entusiasmo dele fazer aquilo, mas ela tem o quê? Perde energia fácil.
Então ela trabalha 2 dias e no terceiro ela não consegue fazer. E a gente tem também um tipo que é o quê? São as pessoas que elas mantêm a energia, são os operários do processo. Não veja operário como pejorativo nem como nada, não. São as pessoas que têm uma resistência boa e que rodam o processo. Tem disciplina de chegar, bater o ponto da vida e voltar, e elas se articulam em grupos. Então elas conseguem fazer o que? A união faz a força. Então essas pessoas, elas são muito boas para os trabalhos coletivos, né? O emocional, muitas vezes, para se utilizar o potencial dele naquele momento, sabendo que depois ele precisa se recuperar. O mental, para estar mesmo no cantinho dele e não ficar puxando, porque tem um outro que é o quê? O líder, que na maioria das vezes é ansioso, que é agitado, que é imparável, hiperativo, e se você tiver muito líder junto também não adianta. Um dia a Ford me chamou para fazer uma palestra. Aí eu disse, qual é o tema da palestra? A palestra é para toda a galera aqui da Ford, final de ano, a gente quer assim, seja o seu líder. Aí eu liguei pro Recursos Humanos e disse, você tem certeza que é essa palestra? Por que não? Porque, vamos lá, logicamente, se eu conseguir chegar aí e fazer todo mundo ser seu líder, amanhã não tem empresa. Aí a menina ficou parada assim, uns 30 segundos, né? Ela disse, mas o palestrante do ano passado falou sobre isso. Que pena que ele deu uma péssima palestra. Eu não tenho culpa. Não vou cometer o mesmo erro. Não vou cometer. Aí ela disse, então qual é a sua proposta? Mostrar que cada um tem o seu talento, tem sua característica, e que é essa diferenciação bem organizada que vai fazer a evolução do processo. A Ford, ela precisa de muito mais operário do que líder. Entende? Ela precisa de pouca emoção. Então, entende? Em setores específicos ela pode estar ali. Então, é a arrumação que a gente vai fazer com a equipe que a gente tem. Mas voltando ao que você está dizendo, a gente está passando por uma agudização do processo de inacessibilidade àquilo que eu desenvolvi. Eu chamo isso de mente inata e mente acumulada, cultura acumulada. Depois da pandemia, tanto por fatores biológicos, tá? Ou seja, nós temos uma usina dentro de cada célula que se chama mitocôndria, tá? Então, essa mitocôndria ela foi lesada. Ela foi lesada e o corpo se acostumou a operar sem a mitocôndria. Sem mitocôndria, a gente não tem o quê? Combustível. Então, não adianta você tomar pó de guaraná, Red Bull, fazer tudo isso e entra e sai. Você tem aquele pico e depois você não consegue render. A gente precisa ou dar um tempo para que essas mitocôndrias venham, né? Ou acelerar isso de uma outra forma. Comportamentalmente também, terapeuticamente também. E a gente tem aquelas pessoas que, eu vou dizer uma coisa polêmica aqui também, o adulto não se traumatiza. O adulto, ele deixa com que algumas coisas apertem o botão de alguma coisa não resolvida no passado. Tá? Sempre passado. A pessoa chega no meu consultório e diz assim, eu tô aqui porque eu tô em depressão profunda. Eu digo, o que foi que aconteceu? Foi o João. Depois que o João me traiu, ele descobriu a traição, eu tô no fundo do poço. Eu digo, qual foi o pior? Como assim qual foi o pior? Foi a traição? Não. Quando eu soube que o João me traiu, eu senti... Eu me senti desvalorizado. Então seu conflito foi de desvalorização. Agora, vá lá para trás. Eu me senti desvalorizado lá atrás quando a pessoa começa a chorar. Eu digo, o que foi? Nossa, quando minha mãe não me aprovava em nada. Pronto, o problema do João é sua mãe. Entendeu? O João só fez apertar o botão daquilo que você não resolveu com sua mãe. Então a gente vai lá em sua mãe, resolve o problema e você esquece o João. Então as coisas estão lá atrás. A pandemia, ela fez uma coisa que todo mundo tem medo. Os homens têm medo, as pessoas querem o quê? Impotência. Você consegue resolver a pandemia? Você consegue resolver o problema? Não. Você consegue fugir dela? Não. Então, tudo aquilo que você aprendeu, tudo aquilo que você sabe, não importa se você tem muito dinheiro ou pouco dinheiro, se você... o vírus ele vai chegar até você. E a gente não sabe o que vai acontecer. Porque tem muita gente que tem muito preparo, que está em academia e tudo e morre. E tem gente que também está muito pobre e não morre, e não tem condição, e que está obeso e não morre, enfim. Então é a impotência de saber o que vai acontecer. Então, esse momento de impotência e de prisão, né, daquilo que você tinha antes, vai lá na sua história, pegar momentos de impotência, momentos como que eu reagi à pandemia. Eu tive raiva da pandemia. Pronto, raiva, você possivelmente vai ter algum dano, alguma coisa do sistema gastrointestinal. Eu me senti desvalorizado. Muitas vezes você vai ter problema de calcificação, de perda de massa óssea. Então, existe uma psicossomática envolvida nesse processo. Então, a pandemia melhora, não acaba ainda, a gente começa a conviver, mas as pessoas ainda estão presas no conflito. Então, as mitocôndrias elas não vão se regenerar se eu não der o start no emocional dessa pessoa. Porque o fisiológico respeita primeiro a minha mente, né? E não é o contrário, né? A minha mente é que faz, eu estou com baixa de testosterona.
Aí eu vou toda hora tomar uma injeção, botar um implante de testosterona. Aí você me pergunta, por que meu corpo parou? O que a testosterona significa? Força, ímpeto, libido. Por que é perigoso você ter essa libido? Por que você tem e não consegue usar? A pessoa, caraca, eu nunca tinha pensado nisso. Pois é, que tipo de relação você tem? O que está acontecendo ao seu redor? Eu tenho uma relação realmente que fez todo sentido. Então pronto, resolve isso. Aí a pessoa começa a resolver, a testosterona volta. Entende? Então a gente precisa entender que o processo da pandemia nos trouxe uma sensação de abafamento, uma sensação de medo, uma sensação de medo pelo outro, de medo da gente mesmo, do que pode acontecer e de impotência de conseguir resolver. Né? O jeitinho brasileiro não conseguiu resolver. Então, principalmente aqui, né? A pessoa, não, eu tenho jeito pra tudo, eu sou muito inteligente. Você resolveu? Não resolveu. Então a pessoa teve que baixar a bola. E baixar a bola às vezes é fatal para algumas pessoas. Você decidiu se dedicar a uma área extremamente delicada, né? Porque Sim. na grande maioria das vezes as pessoas fogem da dor, fogem da complexidade, fogem dos traumas. Você decidiu escolher abraçar justamente esse movimento contrário, né? Exato. De estar próximo à dor para tratar da dor. Me conta um pouquinho sobre isso também. Não tem como correr de que muitas pessoas vêm fazer análise vocacional. Eu digo, uma das vocações que mais claro, você pode ter algumas, mas uma que vai fazer você ir com fome é quando você olha para a sua história e me diz qual foi o momento, a situação mais difícil que você já passou. A pessoa vai dizer, caraca, a situação mais difícil? Foi quando meu pai foi injustiçado, o sócio roubou ele, lá em casa a gente perdeu tudo. Quem naquele momento resolveria isso? Não sei, mas um juiz, um bom advogado, pronto. Se ele for esse advogado, ele vai porque ele tem uma questão pessoal com o processo. Não, o momento mais difícil foi quando a minha mãe infartou e eu tentei fazer animação e ela... Quem ali resolveria? Poderia melhorar? Um médico. Então, medicina. Eu surtei, eu enlouqueci, eu vivi numa família louca. Talvez psicoterapia, talvez ambiente familiar. Entende? Eu vivi num lugar onde ninguém administrava nada, um bom gestor, um bom administrador. A gente usa os nossos vazios ou para se lamentar ou para ser melhor do que os nossos antepassados. A nossa missão é superar nossos antepassados, né? A gente tem filho para superar a gente, né? Se a gente tem filho abaixo da média da gente, aconteceu algum problema. A gente precisa que os nossos descendentes, com toda essa carga que a gente faz, genética e epigenética, nos superem. Isso é com honra que a gente faz, né? Algumas pessoas, outras têm ciúme dos próprios filhos quando eles começam a se projetar. Enfim, trabalhar com a dor é trabalhar com o degrau da sala de estar da mudança. Porque na véspera de você conseguir qualquer coisa grande na sua vida, de uma mudança, a dor chega. Ou seja, isso se chama crise de cura, inclusive. Na véspera de você ficar bom, tudo parece que vai de cabeça para baixo. A vida parece que ele testa. As coisas vêm, aí vem da gastrite, da isso, da furúnculo, da infecção, da isso, na vida pessoal, da BO, da problema. Se tá mais agudo, significa que você tá perto. Sabe aquela brincadeira? Tá quente, tá frio, tá quente, tá frio? Uhum. Se tá com dor, tá quente. Tá quente. Então quem está dizendo aqui é que realmente o universo conspira para testar sua resiliência, para saber se você é merecedor do resultado? Não merecedor, é porque no momento... Sabe quando a gente joga videogame e a gente tem que passar de fase, a gente tem que enfrentar o chefão? E as fases vão piorando cada vez mais. Ou você vai se tornando habilidoso e você vai conseguindo zerar o jogo, né? Então, o que acontece quando você precisou passar do primeiro ano para o segundo ano colegial? Você tem que fazer prova. Aí a gente acha que a vida não é assim. E a prova era fácil ou difícil? Talvez difícil. Talvez você ficou com medo da prova, mas você teve que fazer. Por quê? Porque você estava adaptado de que no colégio eu preciso fazer prova. Na faculdade é a mesma coisa. Mas ninguém passou que na vida é assim. Você passa um tempinho fazendo uma coisa e a vida vai dizer, agora eu quero saber se você está pronto mesmo. Não? Ah não, mas eu estou pedindo paciência e só me vem problema. Você não pediu paciência? Você quer o quê? Que você quer um Deus servindo a seu favor e as suas manias? Você quer paciência e no próximo dia nenhum carro na rua. A rua tá livre, né? Seu carro é o cajado de Moisés, né? Você passa, todo mundo vai abrindo, você chega no trabalho, o Magno lhe chama e diz assim, olha, você tem agora 3 vezes o seu salário, entendeu? Assim, é muito fácil ter paciência. Você pede paciência, você acorda com goteira na cabeça, você morde o pão, quebra o dente, quebra a obturação. Por quê? Porque eu preciso testar a paciência. Então, é tudo assim, eu preciso de aplicabilidade em uma prova para saber se eu estou apto ou não. A maioria das coisas da sua vida, você tem carteira de habilitação, você passou por uma prova, você chegou onde você está, entrou na faculdade, você passou por um vestibular, você fez isso. Então,
A vida não tem processo de aceleração continuada do aprendizado, não. Ela lhe segura. Ela diz, se você não aprendeu aqui, você volta. Perdoar não 7, mas 7 vezes 70. Ok? A paciência do universo está aí. Né? Basta você dizer assim, eu vou enfrentar essa dor. Né? Porque essa dor é sinal de que você bota um milho de pipoca na mão e você dá conselho para ele, ele vira pipoca? Não. Você dá reiki, passe, ele vira pipoca? Não. Você gosta muito, você dá uma palestra motivacional para ele? Não. Você vai ter que botar ele na panela, tapar. Será que vai doer aquilo nele? Talvez doa, mas depois ele vai ficar o quê? Gigante. Muito melhor. A pipoca muito mais leve, gostosa, né? Então, assim é com a nossa vida. E olha aí, ó, eu atirei no que vi, acertei no que não vi, porque eu falo sempre aqui pra galera, porque quem tá do outro lado da telinha acha que a vida é perfeita, a vida do CEO, a vida do cara, do empresário que tá lá na ponta, que já conquistou. E na realidade, é como o Jordão falou aqui, é como um videogame, então você vai passando de fase. Toda fase tem um chefão. Geralmente o chefão é mais difícil na segunda fase do que na primeira. Na última fase é mais difícil ainda. E o tempo inteiro, para quem está na ponta, o problema ele só cresce. O problema é proporcional ao que você realizou. Então não adianta ficar desistindo e voltando para trás, porque isso não vai resolver o seu problema, cara. Se prepara para resolver o que você tem na mão hoje. Entrega o resultado para você passar para a próxima fase. Não fica aí do outro lado, achando que você tem todos os problemas do mundo e quem está do lado de cá, que está trabalhando, que está entregando, não tem problema. Todo mundo tem problema. E o problema é proporcional ao que você entrega. Então para de reclamar. Tira a bunda da cadeira e vai trabalhar para entregar o resultado, não é isso, Jordão? Você quer coisa grande, você vai ter grande cobrança. Você quer coisa grande, você vai ter grandes desafios. É extremamente proporcional. E é uma coisa extremamente lógica. Isso é lógica, né? Então, é porque a gente quer do nosso jeito, né? A gente quer assim, a gente tem esse egoísmo de dizer, não, eu quero, mas eu acho que eu preciso ter sorte. Sorte, eu peguei essas letrinhas da sorte, né? Sucesso obtido do resultado do trabalho eficiente. Pronto. Tem sorte, tem trabalho eficiente. Tem organização do processo. E na maioria das vezes, você pegar qualquer pessoa bem sucedida, as pessoas mais bem sucedidas que eu conheço, se você olhar a história delas, vai contar, tu chora. Tu vai dizer, é sério que tu passou por isso? Eu não sabia, né? A gente acha que a pessoa não teve unha encravada, não teve infecção, não teve nada na vida. Não. Essa maturidade existencial vem, como a gente costuma dizer, com resolução dos BOs, né? Mas é entender, eu preciso perder energia para isso ou não, né? Como é que resolvo? Aí eu preciso perdoar tudo, você precisa aceitar que você não consegue se colocar no lugar de ninguém. Para se colocar no lugar do outro, você teria que ter vivido a vida do outro. Então essa história de, me colocando no seu lugar, não existe isso. Que prepotência é essa de novo, eu pergunto, né? Você consegue se colocar no lugar da pessoa que você está criticando? Ah não, porque ela não deveria ter feito isso comigo. Como que você sabe isso? Você viveu a vida dela? Você teve o pai, a mãe, tudo, o processo? Não. Então a pessoa reagiu de acordo com a característica dela, né? Você pega uma cobra, a cobra lhe morde, você vai dizer cobra malvada. É a natureza da cobra, né? Ela vai lhe morder de qualquer forma, né? Se for da natureza daquela espécie. Então, cuidado com as cobras que você tenta abraçar, né? É isso aí. Não aguenta a cobra. E cuidado com o que você compra pede, ratinho, né? Exato, perfeito. Pois é. Perfeito. Só pra gente voltar aqui rapidinho, a Farmácia da Alma teve um movimento elevado após a pandemia, pra gente fechar esse ciclo da pandemia? Teve, com certeza, teve. Muito, muito. E a gente expandiu porque a gente tem mais psicoterapeutas formados nesse momento que podem atender. Você tem uma atuação, Jordão, super importante com relação aos relacionamentos afetivos. Sim. Fazendo um parêntese nisso aqui, geralmente a minha esposa não assiste o ao vivo do podcast, ela espera para assistir depois. E hoje, quando ela soube que o Jordão estava aqui, ela falou, não, mas eu acompanho o Jordão. Ele fala sobre relacionamento. E ela quis ficar aqui, tá? Então, assim, como esse trabalho... A expectativa de terapia de casal indireto, né? É quase isso. 0800 ainda, né? Ok, beleza. Então, vamos lá. A Magno participando da Farmácia da Alma, Farmácia da Alma aqui, gente. Okay, Porra, online com vocês aqui. Fica comigo aí, me apoia, segura a minha mão. O barco vai balançar, me segura. Segura, vamos. Gente, Jordão, como é fazer esse trabalho de reaproximar casais? Tá, de fazer com que eles se conheçam melhor, com que eles resgatem o seu relacionamento. Conta um pouquinho dessa parte do trabalho que a gente falou de trauma, falou de dor. Agora vamos falar um pouquinho de relacionamento. É porque quando a gente está com uma pessoa, a gente não está com uma pessoa. A gente está com uma pessoa e tudo aquilo que fez a pessoa. Você não casa com uma pessoa. Quando você vai comprar carro, você escolhe se você quer com airbag, sem airbag, se você quer a versão top, luxo. Não. Quando você está com uma pessoa, vem tudo.
Você casa com o pacote completo. Você casa com a tua sogra, você casa com o teu sogro, você casa com o tio maluco da pessoa. Você casa com todo mundo, vem todo mundo. A sogra vem no pacote? Tudo. E a experiência dessas pessoas, e tudo isso vem. Não dá pra tirar a sogra do pacote? Não dá pra tirar a sogra do pacote. A gente tem que jogar o jogo da sogra. Né? Mas quando a gente vê que há essa harmonia desses elementos que são ocultos, mas que interagem, a gente consegue sim ter uma resposta melhor. Eu não faço um processo de aquela história fake de não, vamos tentar fazer as pazes, vamos tentar. Não, existem casais que são incompatíveis, existem pessoas incompatíveis. Existem pessoas incompatíveis sexualmente, existem pessoas incompatíveis intelectualmente, existem pessoas incompatíveis. Então, a coisa mais importante é que o casal entenda qual é a função do seu relacionamento. Como assim função? Tem função? Não, eu pensei que a função era amar, ter filhos e viver feliz para sempre. Isso é uma função. Eu posso ter uma função de sair de casa. Lá em casa, só sai de casa se casar. Então, eu preciso de alguém para sair de casa. Saiu de casa, a função da relação acabou. Aí você olha e diz assim, eu estou fazendo o que com essa pessoa? Entende? A minha função é o quê? É ter filho. Eu quero ter um filho independente da pessoa, eu quero ter filho. Então eu vou encontrar alguém para uma função de ter um filho. Eu quero dinheiro, eu quero prosperar. Então você encontra alguém que possa ali favorecer um ambiente de prosperidade financeira e nada de errado. Se de comum acordo, pronto. Um ambiente que muitas vezes é uma função sexual. Aquela história de, meu Deus, a química é muito forte, não sei o quê, a gente não consegue se desgrudar por conta disso. A função é aquela. E tem funções familiares. Tem funções maiores, né? Mas a gente não vive nenhuma realidade de propaganda de margarina, inclusive porque a margarina faz mal à saúde. Deveria ser família de manteiga, né? Porque manteiga é mais saudável. Essa história de família de margarina não combina muito, né? Mas a ideia é dar o quê? Liberdade para essas pessoas serem elas mesmas. Na maioria das vezes pergunta-se para os casais: quanto que você se sente mais conectado com seu parceiro depois de um longo tempo? Quanto que você mais admira? Que você tem mais tesão? As pessoas praticamente dizem assim: quando eu vejo que ele existe sem mim, quando eu vejo que ele ou ela está fazendo uma coisa e é reconhecido, quando eu vejo que aquela pessoa, eu admiro ela e as outras pessoas admiram e eu não tenho nada a ver com aquilo. Eu quero aquilo para mim. Então, numa relação, a gente precisa ter paixão o tempo todo realimentada pelo processo de admiração, pelo processo de liberdade individual de cada processo e de entrega de intimidade. Entrega de intimidade não significa dizer que você tem que ver o outro nu e que você pode soltar flatos na frente de uma outra pessoa. Não. Intimidade é entrega de vulnerabilidade. Tá? Mas você encontrar uma pessoa que possa saber a sua maior fragilidade e não usar aquilo contra você. Então, isso é fundamental. Uma pessoa que logo de cara pega a sua vulnerabilidade e joga contra você, ela já está dizendo que a relação vai ser perversa, vai ser uma relação que vai estar aí todo mundo ferido, né? Pode ser que a pessoa diga assim, caraca, eu estou fazendo isso, eu reconheço, e ela para. Mas entrega de vulnerabilidade é uma das coisas mais importantes. Maravilha. Já fiz a minha terapia aqui hoje. Tudo certo. Quando chegar em casa, tá tudo bem. Qualquer coisa. Tudo ajustado. Qualquer coisa a gente liga pro Jordan. E aí paga. E paga. Porque a partir daqui depois é pago, viu, gente? Pelo amor de Deus. Velho, eu vi um post seu no Instagram. Aliás, acho fantástico as suas publicações, porque são sábias, sagazes, diretas e claras. As mensagens são muito diretas. Acho que todo gestor tem que acompanhar o cara na internet, porque o conteúdo ele é importantíssimo pra gente que lida com gente o tempo inteiro, que tem que gerir time, que tem que gerir resultado, tem que cobrar, tem que ter o time certo e o jeito certo de cobrar também, para não ferir os diferentes tipos de arquétipos ou de perfis que ele falou aqui também no meio do caminho. Né? Agora tem um ponto que eu queria que você falasse um pouquinho mais de que forma que isso ajuda as pessoas a melhorar as suas experiências, que é a Razonite. Fala pra gente da Razonite, porque esse foi o que me encantou. Né? Eu preciso ter razão, né? Eu preciso estar com... eu preciso ser validado porque eu sou viciado em precisar, por um complexo de baixa autoestima, a pessoa tenta, no cruzamento com uma outra pessoa, com funcionários, com equipe, com relacionamento, precisa ter a razão de tudo, precisa estar colocando o processo que até é ilógico, até irracional, porque eu digo assim, uma coisa é você se basear em opinião. Opinião todo mundo pode ter, agora contra fato não.
Né? Existem fatos. Existem quem faz isso, quem faz aquilo, existem opiniões. Opinião é um direito livre de todo mundo ter, mas sobre fatos não. Então, a razonite, na maioria das vezes, são pessoas que elas não conseguiram alcançar certas coisas na vida, não confiam, não conseguem ser, na realidade assim, para resumir bem tranquilamente a razonite, existem pessoas que não aprenderam a se frustrar. Entende? Então, quando elas pensam como se frustrar, elas precisam encontrar uma desculpa para colocar ali, numa forma repetida, até de um postulado, para invalidar muitas vezes o próximo ou não ver o próximo. Isso transforma a pessoa na razão completa das suas dores, das suas queixas. Então, é uma pessoa que não aprendeu, na maioria das vezes, a se frustrar. Uma pessoa que muitas vezes foi mimada demais, uma pessoa que não entendeu a vida como ela é. Você disse, tem pessoas que têm uma qualidade imensa e quando chegam no primeiro quebra-mola, elas não suportam, não aprenderam a se frustrar. Eu acho que um dos processos educacionais mais importantes que a gente pode, inclusive para quem é pai, para quem é mãe, é ensinar o filho a se frustrar. Essa é uma disciplina que precisa acontecer. Mas o que a gente vê muitas vezes é fulano dizendo assim, eu sofri muito na vida. Nossa, Magno, eu sofri tanto, eu passei fome, eu fiz isso, fiz aquilo, lutei, passei por tanta coisa, falei 3 vezes, cheguei, aí hoje eu tenho meu patrimônio, hoje eu consegui dar certo. E aí eu tenho meus filhos, você acha que eu vou deixar meus filhos passarem por isso? Não, agora eu posso dar aos meus filhos o que eu não tive. Ô Binho, vem cá, tu só chegou aí porque tu passou por tudo aquilo. Aí tu vai pegar teu guri, tu vai dizer, não passe por nada. Você vai criar um abestalhado, você vai criar um problema pro mundo. Entende? E a nossa geração, a nova geração tá bem assim, né? Criada na redoma. Exato. Ou seja, sem resistência. Né? Aí tudo é borderline, tudo é TDAH, tudo é borderline, tudo é isso. Todo mundo tomando remédio não tem nada. Tem falta de aprender a se frustrar e saber a vida como ela é. Porque a vida ela tá cada vez mais apertada, muito mais competitiva. As pessoas estão muito mais vorazes, as pessoas estão colocando as suas sombras, né? Mas assim, muito mais afiadas para cima das outras pessoas. Catarse. Catarse, né? Catarse. Fala um pouquinho mais sobre esse projeto. Né? A gente chama o Catarse de um processo de acelerar a compreensão, tá? Dos nossos problemas mais profundos. Ou seja, ele é um acelerador do processo terapêutico. A pessoa, ela entra no Catarse, o Catarse é uma imersão de terapia forte de 3 dias. A pessoa entra numa sexta, sai num domingo, onde a pessoa ela vai passar pela luta da liberdade dela na infância, no amor, naquilo que ela considera trauma, abuso, naquilo que ela não foi vista, em todos os processos de relacionamento. Então ela recoloca pai, mãe no lugar, mas isso tudo com prática. Então o Catarse é um evento prático, é um evento onde você vai para lá para você se entregar, para você se abrir, e onde qualquer tipo de dor, qualquer tipo de recurso que for preciso utilizar, dentro da ética, obviamente, a gente vai utilizar para fazer a pessoa encarar a raiz dos seus processos. Porque todo mundo quando chega num consultório fala um bocado de queixa. Então, queixa, vários galhos, né, de uma árvore. E eu vejo um bocado de gente tentando ficar podando o galhozinho de árvore. Você não pode ir logo na raiz do processo? Muito obrigado. Esse rapaz ele me viciou com uma pizza. Né? Eu comi vários pedaços. Daqui a pouco tem mais pra gente. Daqui a pouco tem mais. Aliás, aproveitar para fazer esse arroba aqui do Ziel Pizzas, que é um parceiro nosso aqui, melhor pizza de Salvador. O Jordão tá aqui de prova. Eu tô de prova. Pode confirmar. Maravilha. Que realmente a pizza é sensacional. Então quem não conhece, vai lá na arroba para poder dar uma olhadinha e pede a pizza dele, viu? Bom, tá aprovada. Então, Catarse é uma paixão, Catarse é um movimento que muita gente no começo achava assim que era loucura, né? Porque você leva as pessoas a um estado de enfrentamento da sua dor. Então, Catarse não é fofo. Catarse você desce no fundo do seu abismo e você sai dele depois, né? Ninguém nunca ficou preso no fundo do abismo num Catarse, não. A gente já faz isso há mais de 10 anos, né? Quem tá lá pode esperar transformação, então? É transformação. Catarse significa purificação intelectual, purificação de ideia após uma dor. Né? Então, muitas vezes a gente aumenta o processo de dor para que a pessoa consiga acelerar e ir de volta ao momento principal da vida dela. Exemplo, eu passei por um processo e parece que eu não consigo me recuperar, que foi um abuso que eu sofri. A gente leva a pessoa ao momento para ela poder fazer esse enfrentamento. Porque a maioria das coisas que danificam a nossa vida são situações que a gente passou em paralisia, onde você não conseguiu enfrentar nem fugir.
Ou seja, quando criança, a gente muitas vezes tem que aceitar calado. A gente não pode fazer uma coisa. Você não pode dizer simplesmente com 6, 7 anos eu vou sair de casa e vou me ver no Sampar. Você tem que aturar. Então você passa na paralisia por conflitos traumáticos e como adulto agora, você precisa ir lá. E hoje eu consigo resolver. Ah não, mas já foi na infância. Não. A sua mente, ela não distingue o que é real do que é real. Não. Como assim, Jordão? Não, realidade é uma coisa e imaginação é outra. Imaginação não é realidade. Você tem muito mais imaginação do que a realidade na sua cabeça. E muito mais imaginação que ferra a tua vida do que realidade. Não, mas meu passado aconteceu aquilo. Se eu pego você e levo de volta, você ia ver uma outra cena. Então, é muito comum que a gente vá até a cena que a pessoa acha que teve e a pessoa começa a olhar e encontrar outra coisa que ela não viu naquele momento. Jordão, me dá uma prova de que meu cérebro confunde imaginação com realidade. Alguém aqui que está me assistindo já ficou excitado? Sem a presença de um parceiro sexual? Ou seja, o que acontece? O corpo se prepara para sexo, mas não tem ninguém ali. Ou seja, existe ereção, existe lubrificação. Por quê? Ou seja, o corpo entende. Se está na mente, ele precisa. Então, cuidado com o que anda na sua mente. Porque o corpo está jogando hormônio, jogando tudo, porque ele acha que o que está na sua mente é o que está acontecendo na sua frente. Então, o nosso cérebro, ele não distingue o que é real do que é virtual, do que é imaginário. E às vezes a imaginação é mais forte do que a verdade. Eu ia perguntar se é mais gostoso, mas eu não vou perguntar isso para você. Depende. Não. Você é um cara extremamente multifacetado. E quando todo mundo achava que já tinha tudo do Jordão, o Jordão já tinha entregado tudo para a galera, você vem e me traz de novo aí o projeto B, que estava aí dentro do lado B, né? O lado B. Que estava dentro do seu coração aí engavetado e de repente você jogou para fora. E conta do lado B para a galera também que está assistindo. Porque eu quero que a galera conheça todos os detalhes, porque são muitos projetos bacanas. Aliás, todos os projetos são bacanas, tá? Não tem um projeto que é mais ou menos, um projeto que é ruim. Todos são muito legais. Inclusive, eu queria que você fizesse o exercício de entrar na rede social dele e que você olhasse esse projeto. Para de besteira, dá o primeiro passo, sai da escuridão da caverna que a gente falou lá no começo do podcast e se inscreve. Participa, porque vai mudar a sua vida. Fala do lado B. Responde, que é mensal, todo mundo sempre vai ter uma edição do Terapeuta Responde, que é online, presencial. Você já vai ter uma ideia de todo esse processo. O lado B é porque, assim, antes de tudo, eu sou conectado com a arte. Então, eu nasci um ser artístico e eu não posso negar isso. Então, muita gente... Qual é o problema do processo da arte? É que muitas vezes as pessoas querem que a arte seja o plano A único delas. E a arte, ela funciona muito bem como um plano B. Porque você precisa sobreviver, você precisa evoluir as suas coisas da vida de uma maneira... Eu tenho 4 filhos, eu tenho trigêmeos de 6 anos, eu tenho uma filha de 15 anos, a gente tem um processo que a gente deixa um legado. Então você precisa ser responsável sobre aquilo, sobre as suas escolhas e utilizar talentos artísticos como ponte de acesso ao seu prazer. Como reconexão com sua própria sexualidade. O tesão da vida do mundo está, muitas vezes, do que na habilidade artística. E você tem uma arte. Então, a minha arte é compor, tocar. Né? E eu sou casado com uma cantora também, que também é psicoterapeuta. Então, eu conheci ela através da música. Né? E a gente fez vários projetos musicais. Né? Eu sempre tive projetos musicais. E, em determinado momento, nesses 10 anos de casado com a minha esposa, a gente fez muita coisa junto. Depois eu comecei a influenciar ela a fazer as coisas sozinhas, porque eu me realizo muito como produtor do processo também, né? Eu adoro modificar canções, adoro brincar com a música. Em determinado momento eu disse assim, tem muita coisa que eu não mostrei que me influenciou, e eu queria mostrar esse lado B, né? Que é um lado B que funciona para dar também uma parte da minha terapia, também uma parte do meu lazer, também uma parte do meu prazer. Então, a gente gravou a gente não grava mais CD, né? A gente gravou um projeto com 11 músicas e que você encontra em todas as plataformas de streaming, Spotify, Deezer, Apple Music, né? Que é o Jordão Campos Lado B. Você vai entrar lá e você vai ver um outro lado meu, que é cantando rock, né? Ou seja, é muito bacana. Então, ao invés de perder energia no trânsito, você dispersar energia com que não adianta, que você não vai resolver, tá do lado direito do papel, lembra? Você não vai resolver, coloca lá no Spotify Jordão Campos Lado B. Exatamente. E além de não perder energia, você vai estar ganhando uma energia renovada. Porque... Caraca, então quer dizer que eu também posso
Por exemplo, eu tenho 43 anos. Aí a pessoa diz assim, não, já tô... Você tá o quê? Você pode ser o que você quiser a qualquer momento, entende? Ah, não, eu nunca mais pintei, mas pinta agora. Ah, não, eu queria dançar, mas eu já... Quem disse? Não, porque eu tô meio gordinho. E aí, daí? Ah, não, porque eu até cantava, mas... Bora! Né? Faz um coral, entra, desenvolver a habilidade artística é algo muito importante para o empreendedor. Quando você libera uma questão artística, você fica mais... você conduz melhor equipes, você aumenta seu nível de sensibilidade aos processos, você fica mais artístico, ou seja, você consegue criar maneiras diferentes de fazer aquela coisa que todo mundo está olhando, ninguém está vendo solução. Pela habilidade artística você move. Então eu digo que a minha terapia ela é artística, o catarse é artístico, o terapeuta responde, é pura arte, né? De improviso, de dentro do processo todo. Então a musicalidade está expressa em toda a minha vida, em cada coisa que eu faço, né? E o lado B ele mostra isso. Bacana. A música reconstrói, né? E explica um pouquinho da camisa pra gente, porque eu vi que do lado tem um lado com música, tem um lado com ideias, tem um lado com arte, tem um lado com a ciência. Conta pra galera, porque eu até falei, o Jordan ia usar blazer, gente. Ó, a camisa era muito didática. Eu falei, fica com a camisa, vamos mostrar a camisa pra galera. O nosso cérebro também ele é funcional. Então se você pegar um cérebro, ele é ligado embaixo por uma estrutura chamada corpo caloso, que ele encosta uma parte na outra. Mas se você pegar assim e fizer assim, parece que você tem dois cérebros. Tem o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. O hemisfério esquerdo ele tem funções executivas muito mais ligadas à temporalidade, ao tempo, à leitura, o que eu sou, qual é a distância entre aqui e ali, ou seja, funções executivas de raciocínio lógico. É ele que faz as contas, é ele que calcula a matemática. E você tem um lado direito, que se manifesta muito mais na questão artística, ou seja, é muito mais importante o movimento, a cor, a música, o entendimento livre do processo. O lado esquerdo ele é cri-cri, ele lembra você que está na hora, o lado direito você esquece a hora. O lado direito lhe dá música, lhe dá prazer. O lado esquerdo diz, pare de fazer isso, vai trabalhar. Então a gente precisa de um bom equilíbrio. A gente chama de sintonia e sincronia entre os hemisférios cerebrais, né? Então essa camisa ela marca muito isso. Exemplo, tem pessoas que têm um acidente que lesa alguma parte do cérebro e nesse momento ou ela pode hiperirrigar essa parte. É muito comum você, por exemplo, conhecer alguém que teve um AVC, teve algum problema e depois essa pessoa se espiritualizou mais, essa pessoa ficou insuportável. Ou seja, se o acidente ele aumentou o fluxo para o lado esquerdo, essa pessoa vai voltar bem cri-cri. A pessoa vai voltar um déspota, vai voltar bem radical. Se irrigou mais o lado direito, a pessoa começa a ficar mais espiritualizada, começa a entender mais coisas, começa a se tocar mais pelas coisas que ela não se tocava, ficar mais emotivo, ficar mais sensível. Isso acontece. O Herbert Viana, né? Ele caiu de lá em um acidente que levou ao óbito a esposa dele e logo depois ele vem todo espiritualizado. A pessoa diz assim, o que foi que aconteceu? Sim, ele teve um conflito de morte, quase que iminente, mas a lesão dele bloqueou parte do hemisfério esquerdo, ou seja, o hemisfério cri-cri, e o direito pôde se apresentar muito mais. Então, perfeito, Jordan, perfeito. Agora tem uma pergunta que é clássica aqui no nosso podcast, certo, que eu preciso fazer para você. Claro. O que é sucesso para Jordan Campos? Sucesso é paz emocional. Sucesso é você conseguir fazer aquilo que você quer, que você deseja, no momento em que você não precisa olhar para a sua conta bancária, não precisa pedir autorização expressa a pai, a mãe, nem nada. Sucesso é liberdade, sucesso é identidade. Sucesso é você dizer, eu posso me apresentar da maneira que eu quiser, sem precisar de julgamento. Eu tenho uma relação, eu tenho filhos, eu tenho pessoas que respeitam quem eu sou, né? E eu tenho a minha consciência tranquila. Sucesso é consciência tranquila, sucesso é paz, sucesso é, sobretudo, liberdade com identidade. Sucesso não é conta bancária cheia, porque isso é apenas um fator. Sucesso não é você ter o seu processo vinculado a uma outra pessoa. Por que você tem sucesso? Porque eu tenho uma família maravilhosa. Por que você tem sucesso? Porque eu tenho um filho maravilhoso. Por que sucesso? Porque eu tenho... Não, porque todo ser humano é decepcionante. Todo mundo pode decepcionar. Então, se você deposita o sucesso numa outra pessoa, quando essa pessoa sair de cena, você cai. Você se estabaca todo no chão.
Então, sucesso é você ter a liberdade de se cuidar, de se conhecer e de conseguir ajudar as pessoas ao seu redor, porque você tem a sua identidade preservada. Preservação de identidade. Ou seja, eu posso fazer o que eu quero, na hora que eu quero, sem necessidade de extravagância, né? Ou seja, eu tenho liberdade geográfica, eu tenho liberdade financeira, eu tenho liberdade existencial, eu tenho liberdade dos meus desejos. Isso é sucesso. Que ótima explicação do que é sucesso, gente. Produção, traz para cá a nossa lembrancinha do podcast para Jordan, porque infelizmente realmente está acabando o nosso podcast e eu queria deixar para ele aqui. Olha a minha caixinha. Pode, a caixa preta. A caixa preta, fica à vontade para abrir, porque a caixa preta. Olha lá. A gente tem aqui a caneca, né, de cara como o seu, aqui do Magnum. A gente tem uma camisa bacana. Aqui é chocolate, Jordan, é chocolate. E aqui... é o que você não gosta. Eu não bebo, né? Mas a gente vai usar isso em alguma ocasião. Não se preocupe. Ok, e a gente também tem, né? Olha só, gente. Poxa, olha só. Primeira vez que no pod aqui, na gravação, a gente recebe... Já recebemos nos bastidores, mas vamos lá. Ó, primeiro eu vou ler a fitinha aqui, porque eu não posso perder isso, tá? Eu já vi que é diferente. A gente tenta ser enganado pelo visual, mas não engana. Terapia é vida. Terapia é vida. Lindíssimo. Muito obrigado. Vou fazer questão de abrir aqui. Caramba. Olha só, eu que sou um apaixonado por leitura e por livro, recebi aqui 2 presentes que vou usar muito. 2 não, 3. Fora da caixa, se você não ganhou, compra. Vai comprar, corre. Esse é um best-seller, o Fora da Caixa, né? Mais de 30 mil cópias vendidas, gente. Olha só. Muros de Vento, romance moderno, tá? E relacionamentos modernos, abrindo a caixa preta. Olha a caixa preta ali. Tá vendo? As caixas pretas da relação. Né? Adorei os meus presentes. Eu sou aficionado por leitura. Um cara que até hoje lê Platão e Sócrates sem ser formado em psicologia, nem nenhum tipo de terapia, ou é doido porque gosta de ler mesmo. Então é o meu caso. Melhor, eu queria lhe agradecer muito de verdade por você ter vindo, pela sua disponibilidade. Foi uma aula que você deu aqui, faz parte daquilo que eu preconizo de verdade para a galera que me segue. A questão emocional, a questão do preparo, do cuidado com o nosso corpo, com a nossa mente, com o nosso espírito. E eu acho que ficou muito claro os seus ensinamentos aqui. Você é um cara fantástico, fora de série. Muito obrigado, Jordan, por ter estado presente aqui no De Cara com o Senhor. Eu que agradeço, e quando você fala que eu sou um cara fantástico, que isso é bom, a gente só reconhece o que faz sentido pra gente. Então você também deve ser um cara fantástico, porque pra gente reconhecer o fantástico no outro, a gente tem que ter o fantástico na gente também. Os fantásticos se reconhecem. Maravilha. Que a gente possa fazer um bom uso disso. Que coisa maravilhosa. Gente, obrigado por ter assistido, obrigado pela audiência. Se você ainda não deu seu like, não deixe de dar, você vai virar um trauma na sua vida. Dá o like agora nesse vídeo. Se inscreve no nosso canal, compartilha com geral, porque foi incrível. Eu prometi que seria incrível o conteúdo e o conteúdo foi realmente incrível. Segue lá o Jordan Campos no Instagram, segue lá o @MagnoLuiz com 2 S, porque é S de sucesso e eu gosto de sucesso em dobro. Então, eu coloquei 2 S no meu Instagram, Jordan. Okay. Vamos lá, vamos trabalhar, vamos voar. Espero vocês no próximo episódio. Obrigado, Jordan Campos. Obrigado a todos vocês. Pega aí, ó, como ele falou, pega o compartilhar, vai no seu grupo de WhatsApp, agora vai no WhatsApp e coloca nos grupos, ó. Olha, acabei de achar uma coisa interessante. Não esquece de colocar em 2 lugares, por favor. No WhatsApp do condomínio, tá? Porque ele só é louco. E no WhatsApp da escola, das mães, né? Bota lá também. Essas pessoas precisam de terapia, urgente. Jordan, muito obrigado, meu amigo. Vamos junto.